Boa! CPI do Sanep ouviu o presidente da autarquia. Vereadores participaram do Dia do Desafio. Hospital São Francisco de Paula empossa nova diretoria. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Motoristas de táxis pediram o apoio do Legislativo para manter a estrutura de proteção na Avenida Bento Gonçalves. Em reunião com o presidente da Câmara Legislativa, Ademar Ornel, e com os vereadores Beto Z13 e José Cizenando, os taxistas pediram aos parlamentares para intervir junto ao Executivo na proposta de diminuição do local onde eles permanecem abrigados durante o trabalho. Seria muito interessante que fosse padronizada, exemplo, as floriculturas, não do mesmo tamanho, claro que menor, mas um local onde a gente possa fazer o nosso alimento, nos alimentarmos, também espaço para a necessidade de ter uma água encanada. E na questão da segurança, porque a gente tendo dentro da casinha, nós temos a possibilidade de negar uma corrida quando na Bento Gonçalves é muito banditismo, o vandalismo à solta e a gente corre muito risco. Na próxima semana vai ser realizado um novo encontro e o secretário de Transporte e Trânsito, Cláudio Montanelli, deve ser convidado a participar. O vereador Beto Z3 reforçou a importância de um lugar adequado para os motoristas de táxi. Somos a favor da readequação, mas que seja feito, de maneira que tenha um planejamento e um local aprazível para os mesmos. Por isso que nós queremos esse diálogo com o governo, com os secretários tanto dos transportes quanto da mobilidade urbana, para ver uma melhor condição e fazer essa intermediação com o Poder Executivo. Nós não podemos tirar os mesmos dali ou fazer um todo qualquer que eles vão ficar expostos às intempéries, o frio, a chuva, o sol, enfim. Na manhã da última terça-feira, aconteceu a posse da nova diretoria executiva e do Conselho de Administração do Hospital São Francisco de Paula. O vereador Rafael Amaral esteve presente. A solenidade contou com diversas autoridades que prestigiaram a posse. Maurício Carini é um novo diretor de gestão do hospital e Edivar Machado Júnior foi reconduzido como diretor de assistência. Eles afirmam que existem muitos desafios pela frente e que o momento é enfrentar a crise e os problemas na saúde. Eu vou trabalhar muito forte com uma ferramenta que muitas empresas utilizam, que chama planejamento estratégico. E vou buscar, através delas, trabalhar gestão sustentável, infraestrutura, melhores processos de trabalho, melhor assistência, fazer uma integração entre o ensino, a pesquisa, a assistência e a gestão. E assim, olha, e eu digo, a chave do sucesso é trabalhar com pessoas. Tá? E se tu conseguir escolher as pessoas certas para trabalhar contigo, melhor ainda. A gente enfrenta esse problema, ele se agravou nos últimos anos, então os desafios se tornaram ainda maiores do que já eram, de conduzir o processo de gestão de um hospital filantrópico da dimensão do hospital universitário. Mas a gente crê muito na capacidade, na importância do hospital universitário, na grandeza que ele representa regionalmente, na capacidade que o nosso corpo, tanto diretivo quanto o nosso staff funcional tem em reverter essa situação, em continuar trabalhando, em requalificar cada vez mais os serviços e assistir os pacientes que aqui nos procuram. Valdir Schaefer deixou a direção do hospital. Ele nos conta que o momento agora é de descansar e torcer que a nova gestão possa desempenhar um bom trabalho. Eu tenho dito, já não a primeira vez, mas já disse que a gente sai do hospital e o hospital não sai da gente. E eu disse ali no início, como igreja que sou, eu estarei torcendo permanentemente para que a igreja de Pelotas tenha sucesso total, através da universidade, do hospital, e que a população é a grande vencedora disso, porque a gente faz saúde de qualidade para que eles tenham realmente essa saúde. O vereador Rafael Amaral cumprimentou a nova gestão. Segundo ele, o Poder Legislativo deve estar atento às questões da saúde. Nesse momento nós estamos deixando a direção com o nosso amigo Valdir, que dedicou seus últimos 4 anos, ele não trabalhou, ele deu a vida a esse hospital, assumindo uma nova direção agora com o Maurício Carini. Queremos ter essa mesma linha, que as pessoas aqui não são números, as pessoas são vidas. Então o nosso trabalho sempre ajudar, foi reconhecido pela própria direção do hospital, que o nosso trabalho deu resultado.
e queremos continuar salvando vidas, pois nós estamos aqui não pela política, não somente pela universidade nem pelo hospital, estamos aqui pela vida. A Casa Legislativa não ficou de fora do Dia do Desafio. E o repórter André Pereira foi conferir as atividades praticadas pelos vereadores. Sempre celebrado na última quarta-feira de maio, o Dia do Desafio surgiu durante um rigoroso inverno no Canadá, em 1983, onde o prefeito de uma cidade do país sugeriu a seguinte ação: todos os moradores deveriam sair de casa e caminhar durante 15 minutos. No ano seguinte, a cidade vizinha também participou, e aí ela começou a se espalhar. Já no Brasil, a iniciativa se deu em 1995, idealizada e promovida pelo SESC. Chamar a atenção para as pessoas a necessidade de fazer uma atividade física regular para a sua saúde, para a melhoria da qualidade de vida, né? O desafio é entre duas cidades e ganha a que tiver o maior número de pessoas fazendo exercícios nesse dia. Depois de ser derrotada por Belfort Roxo no ano passado, dessa vez Pelotas disputa com Génova, na Guatemala. E o Dia do Desafio chegou na Câmara também. Os vereadores que ficam horas sentados aqui no plenário trocaram as gravatas por camisetas e todo mundo se exercitou. Antes de ser vereador, professor, como é que foi essa atividade aí? Olha, eu acho que é importante essa atividade para alertar a população exatamente sobre a importância da atividade física em qualquer idade. Foi tranquila a atividade então? Tranquilo, 3 vezes por semana eu consigo vir para a Câmara de Vereadores de bicicleta. Hoje mesmo eu consegui vir de bicicleta. Então, claro que o exercício constante, mesmo que moderado, como é a bicicleta, ele já ajuda a gente, né? Condiciona, já dá uma condição física bem melhor. E além disso eu faço também yoga 2 vezes por semana pelo menos. Então a flexibilidade também é treinada. Então tudo isso ajuda. Um pouco de yoga, um pouco de bicicleta, a gente fica mais em forma. Cansou agora? Não, foi uma atividade tranquila, ginástica laboral, mas acho que a atividade física é muito importante para a vida da gente. O esporte, aliás, é um dos grandes meios de inclusão, né, da juventude, enfim, das crianças, da juventude. E a prática do esporte é comum aí na minha vida, desde criança. Sempre pratiquei esportes de competição, inclusive, até hoje ainda consigo aí praticar um pouco de esporte. O que achou do desempenho aí dos colegas parlamentares? Eles estão meio enferrujados, né? O real motivo do Dia do Desafio é a estimulação da atividade física. E, na verdade, quem vence são as pessoas, que aumentam a qualidade de vida. Ele serve como estímulo, para que a partir daí a pessoa se dê conta da importância da prática para a sua vida, colocar na sua rotina de vida, né? Bom, e eu também vou ajudar Pelotas a ganhar esse desafio e terminar a matéria me exercitando. Na manhã de ontem aconteceu uma reunião pública que discutiu a situação dos projetos aprovados no Procultura. Na Casa Legislativa, participantes do projeto Procultura se fizeram presentes para reivindicar a falta de repasse de recursos que está há 3 meses atrasado. A gente espera que pelo menos a nossa manifestação pública motive as pessoas a questionarem essas coisas também, né? A questionarem por que isso não é repassado e também tentar, de alguma forma, parar de só ouvir justificativa, porque é o que a gente tem feito até agora, só ouvir justificativa, eles vão justificando, mas né, o atraso monetário não compensa essa justificativa. Segundo Andrews, a cultura ainda é mal vista na cidade, mas cumpre importante função social. A cultura sempre teve do lado B de tudo, né? É sempre o outro lado de tudo, né? Como foi dito aqui, é um fato histórico de que quase todo artista é conhecido como vagabundo. Por quê? Por justamente isso, porque não repassam a verba para ele não consegue cumprir com os compromissos dele e dessa forma vão marginalizando a cultura aos poucos. Eu entendo que isso acontece porque é uma ferramenta de transformação. E sabem que essa ferramenta de transformação pode vir a dar outros resultados inesperados por quem coordena as coisas. O secretário de Gestão Financeira, José Francisco Cruz, disse que o atraso não é por falta de recursos para fazer o pagamento. Se deu em função de questões de ordem legal, onde a Receita Federal impõe que seja descontado o INSS, né? E a cultura, a Secretaria de Cultura e os próprios produtores entendem que não cabe. E, evidentemente, como gestores públicos, nós temos a obrigação
de antes de efetuar qualquer pagamento, exaurir toda a questão jurídica. O vereador Marcos Ferreira disse que a audiência pública foi esclarecedora. O papel da Câmara foi cumprido, que é a gente esclarecer os fatos, as dúvidas que tinham os produtores culturais, o Poder Executivo e o Legislativo que faz o meio de campo sobre isso. Então, para mim, foi positivo. Nós vamos aguardar até o dia 30 e esperamos que o governo cumpra o seu compromisso e faça o pagamento de todos os projetos aprovados pelo Procultura. Confira no próximo bloco o depoimento de Jacques Reidans na CPI do SANEP. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A TV Câmara Pelotas mergulha na doçura da maior feira da região. Por aqui, toda a cobertura da Fena Doce 2016. Fiquem ligados e acompanhem em nossa programação. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Fiquem atentos, a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão começa no dia 26 de agosto e se estende até o dia 29 de setembro. No rádio, o horário é das 7 horas até as 7h10 da manhã e do meio-dia até o meio-dia e 10. Já na televisão é da 1 até a 1h10 da tarde e das 8h30 até as 20h09 da noite. As inserções alternadas de 30 e 60 segundos acontecem de segunda a domingo, em um total de 70 minutos diários. Em caso de segundo turno, a propaganda eleitoral começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 28, com o mesmo horário de veiculação do primeiro turno. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via.
Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No último final de semana, uma academia de Muay Thai da cidade realizou uma cerimônia de graduação dos alunos. A Daiane Ferreira esteve por lá. A Academia GMFT promoveu a segunda edição de graduação para alunos e atletas de Muay Thai. E a diversidade de idades, gênero e categorias marcou o momento. Mas segundo o professor Guilherme, proprietário da academia, o pensamento principal é afastar jovens e adolescentes do risco das ruas. Esse objetivo aí é alcançar os jovens, principalmente os jovens, né? Essas crianças aí, a gente está fazendo um trabalho do Muay Thai aqui dentro da cidade de Pelotas aqui, bem legal, direto com a federação está nos apoiando, então é voltado sempre para os jovens. E o professor Guilherme também foi um dos graduados. Hoje vou estar me graduando aqui, hoje vou pegar azul escuro a ponta preta aqui, que é um grau bem elevado aí, a próxima que eu for pegar vai ser a preta, então para mim hoje é orgulho 100% hoje aqui dentro da nossa academia. O atleta Luciano Silva contou que treina há 12 anos na equipe da academia GMFT e disse que após o falecimento do pai, procurou no esporte uma forma de apoio. Como eu perdi um pai cedo, então busquei na parte da luta, me manter focado, fugir das ruas e graças a Deus no Muay Thai eu consegui encontrar isso. O lutador Dion Machado disse que é muito gratificante estar na academia de alguém que ele viu crescer. Muito satisfatório, tá vendo aí um moleque que a gente viu crescendo na arte marcial e tá aí hoje graduando uma multidão de alunos deles e ele também está se graduando. O vereador Vitor Palladini esteve presente e falou que o evento é um exemplo de superação de preconceito. Belíssimo espaço de convivência que não consta somente com homens, a gente pôde registrar a presença de mulheres se graduando, as mães participando, as crianças participando. Então é para acabar com aquele estereótipo que o esporte do Muay Thai, do MMA, somente atrai o público dessa academia que vem com duras penas, sem muito incentivo por parte do erário público, conseguindo angariar espaço hoje nesse difícil espaço do esporte amador no município de Pelotas, que não é diferente. É difícil também no estado, é difícil também na União. No quadro A Cidade Reclama de hoje, a repórter Gabriele Torma foi até uma via do bairro Fragata para conferir a reclamação dos moradores. Muitos vereadores ligados ao bairro Fragata têm reclamado da falta de manutenção das ruas. Na Afonso Pena, a situação preocupa os moradores. Para o comerciante Paulo, a situação da rua prejudica a passagem dos veículos. Difícil, tá horrível. Quando chove enche d'água e quando o tempo tá bom é buraco e terra e areia e não dá para andar. Já pediu para arrumarem, mas eles não, só na época das eleições. Isso aqui é um absurdo, dia de chuva mesmo, tem aquela parte ali e a outra lá não tem como você passar. A rua alaga, é horrível para lá. As pedras mesmo elas só vão até uma certa parte, depois é chão mesmo. E é horrível, é buraco, é água, é tudo. Não tem como você passar com o carro aqui, não tem pneu, suspensão que dure isso daqui. Né? E o trajeto aqui nessa rua aqui é muito forte.
Se você tem problema no bairro ou na rua onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150. Nossa equipe vai até você. Ontem aconteceu o último depoimento da CPI, que está investigando a segurança dos trabalhadores do SANEP. No encontro foram discutidos vários assuntos. Questionado sobre as condições dos trabalhadores, o presidente Jacques Reydans afirma que todas as demandas são repassadas a um responsável. Todas as demandas que provêm do pessoal da CIPA, que provém do pessoal do SESMI, Serviço de Segurança do Ministério do Trabalho, né? Todas as demandas são atendidas e são respeitadas, né? O que acontece é que existe todo um organograma, uma hierarquia, e essa hierarquia ela tem que saber o que ela pode fazer, o que ela tem, até a autonomia dela. Após essa autonomia, ela tem que comunicar ao seu superior, o superior entrar em contato com os devidos técnicos para que possa dar o bom andamento no trabalho e bom andamento na segurança do trabalhador. Jacques disse ainda que o SANEP fez a execução da obra e a empresa apenas forneceu o material e que, para ele, não existem culpados quanto à morte do funcionário Jorge Coutinho. Não existe culpado, né? O culpado foi uma série de fatores que, no fim, ocasionou essa morte. O presidente da autarquia, Jacques Reydans, é o diretor-presidente porque é o principal responsável pelas ações da autarquia. Em última instância, é a pessoa que delibera para dizer se uma obra vai ser realizada ou não e em que termos. Ele reconheceu, por exemplo, que participou da reunião com a Serial, com a Rodobens e com a Zecom, que eram as empreiteiras que tinham interesse naquela obra, e que determinou que a obra fosse feita com rapidez para os seus subordinados. Bom, depois na hierarquia do próprio SANEP, o principal, vamos dizer assim, conhecedor da obra, que teria o dever de informar para os técnicos de segurança do trabalho ir investigar, seria ele próprio. Ele reconheceu, eu mostrei na hierarquia, que todos aqueles que estavam acima dos técnicos de segurança do trabalho não tinham conhecimento da obra. O único superior hierárquico dos técnicos de segurança do trabalho que tinha conhecimento da obra era ele, o único. O presidente da CPI e vereador Marcos Cunha disse que na reunião foi comprovada a negligência da autarquia. Segundo ele, um relatório vai ser entregue ao Ministério Público. Ministério Público do Trabalho, ao próprio CREA, à Polícia Civil, ao Ministério Público Estadual, a todas aquelas autoridades que devem tomar ciência de que os trabalhadores do SANEP correm risco de vida quando vão trabalhar todos os dias. E o senhor Jorge Coutinho, ficou claro para mim que foi vítima dessa estrutura negligente do SANEP na exposição dos seus trabalhadores ao risco de morte quando saem para trabalhar todos os dias. Vamos rever então as principais notícias que foram apresentadas nas edições do Jornal da Câmara desta semana. Você conferiu a audiência pública que homenageou os 27 anos do Partido Trabalhista do Brasil. O processo de seleção para estagiários da Câmara Municipal, que contou com a participação de centenas de estudantes. Mais uma reunião com moradores que tratou sobre os problemas da Guabiroba. Mostramos também a ocupação dos alunos no Colégio Cassiano do Nascimento. A denúncia feita por uma senhora que teve um aumento expressivo nas contas de água. E ainda a audiência pública que discutiu os avanços na liberação de alvarás pelo Corpo de Bombeiros. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência, um bom feriado, um ótimo final de semana. Tchau!